Olha só, o Sakamoto, vem mais uma informação para a sua análise, que é que o governador Tarcísio diz que vai mandar o balanço da reunião feita em São Paulo com os empresários e com o representante da Embaixada dos Estados Unidos para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele disse também aí, ao sair da reunião, que o objetivo da reunião era fazer um diagnóstico sobre a situação do empresariado paulista e que ele vai enviar isso, né, esse mapeamento e tudo mais, e vai enviar isso a Geraldo Alckmin, que também está conduzindo as negociações, na verdade, que está conduzindo, né, essas negociações com os empresários brasileiros, para criar e fazer realmente uma resposta aos Estados Unidos. Segundo um secretário do governo paulista, falou a nossa reportagem aqui do UOL, o objetivo de Tarcísio é mapear o impacto do tarifaço de Trump e chegar a um diagnóstico feito nacionalmente. E aí esse diagnóstico do estado de São Paulo será enviado ao governo federal. Então, quer dizer, ele está dizendo que está atuando aí para trabalhar junto com o governo federal nesse sentido de colher essas informações do estado de São Paulo e enviar isso ao vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que está trabalhando nessa interlocução. Melhorou um pouco ao ele dizer isso, ou não, hein, Sakamoto? Eu acho que não, Fabiola. Eu acho que, na verdade, só comprova o voluntarismo da ação. Olha, tá aqui, ó. Depois eu vou mandar para você um relatório do que a gente falou, tá? Aí vocês levam isso em consideração. Gente, primeiro que é o seguinte, quem tem que coordenar e organizar esse processo, repito, eu falei, o Josias falou, é o governo federal. Na verdade, o governo do estado de São Paulo acaba colocando pés pelas mãos. Olha, vou colocar aqui, esse é o diagnóstico, os outros estados têm que fazer diagnóstico. Quem tem que decidir isso é quem está tocando a negociação. Até porque o processo é mais complicado. A estrutura produtiva brasileira não funciona com 27 unidades da federação que operam de uma forma totalmente independente. Não. A estrutura produtiva brasileira são de cadeias produtivas complexas. A gente tem, por exemplo, o carvão vegetal, que está nos fornos, que abastece os fornos de Minas Gerais, às vezes vem, por exemplo, de Goiás ou vem da Bahia, e aqueles fornos junta com o minério de ferro em Minas e que produz ferro gusa lá. E aí, de repente, lá em Minas, e aquilo depois desce para São Paulo, desce para o Rio de Janeiro, para transformar aquele ferro gusa em aço, né, que é a matéria-prima do aço. E depois, todo aquele aço, né, que vai ser processado e enviado para os Estados Unidos, por exemplo, dando um exemplo de cadeia produtiva, né? E aí? A pergunta é, afeta quem, no final das contas? Isso é uma questão que afeta Goiás, afeta Minas Gerais, afeta Rio, afeta São Paulo, afeta todo mundo. Não é as cadeias produtivas, não é que o Estado vai ser prejudicado. Porque tem um Estado que vende no final, mas a cadeia produtiva é afetada de uma maneira mais ampla. A gente tem que pensar, e esse é um problema que a gente tem enfrentado no Brasil nos últimos 10 anos, que é pensar o Brasil como se fosse uma confluência de interesses municipais e estaduais, e não é assim, né? E aí eu acho que tem críticas à esquerda e à direita por pensar isso. Tipo, o Congresso é o tempo inteiro isso ao tentar municipalizar o orçamento, mas não só. Há uma tentativa de que cada um vai defender o seu quinhão. E nesse sentido, a gente tem o quê? A gente tem o Brasil como um todo que foi prejudicado com o erguimento dessas tarifas. No final das contas, a gente vê aqueles mapas do Brasil, olha, aqui tem mais comércio com os Estados Unidos, ok, mas e atrás? E a cadeia produtiva inteira? A cadeia produtiva não começa naquela empresa que vai fabricar o produto final que vai depois ser embarcado no Porto de Santos e vai para fora. É uma cadeia muitas vezes longa que pega vários estados. E para isso é importante um governo federal que olhe para todas as unidades da federação e entenda as cadeias produtivas que estão sendo prejudicadas e leve essa questão. E entenda, porque não é só São Paulo. A matéria-prima de São Paulo vem da onde? Vem só de São Paulo? Não, não vem, né? Então, é uma coisa mais complexa. Quando a gente está falando, por exemplo, de exportação de biodiesel, né? O biodiesel pode ser processado no estado de São Paulo muitas vezes, mas a matéria-prima, você tem soja, você tem gordura de boi, você tem pinhão manso, você tem um monte de coisa que entra disso que muitas vezes vem de fora. E aí? Né? Como é que fica? A agroindústria paulista é a única prejudicada ou tem uma cadeia maior? Então é o seguinte, para isso que existe um governo federal que olha os entes da federação e tenta estruturar.
Quando o governador coloca na mesa de que, olha, tá aqui, ó, isso aqui, agora vocês fazem isso. Tá, pode ser útil a reunião? Se eu fosse o vice-presidente Alckmin, eu diria, obrigado, governador, valeu, a gente vai considerar o que o senhor, o que o senhor produziu aqui. Ah, Mas não necessariamente isso vai ao encontro das necessidades que o governo federal, que a diplomacia uhum. brasileira, que os negociadores comerciais têm.